Seja muito bem-vindo ao 2Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, está no meu escritório e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui do canal. Mas às vezes eu dou moralzinha pro pessoal lá no Instagram, só quando eu preciso muito fazer gaveta de vídeo e tenho que gravar um monte de vídeo porque eu vou viajar ou qualquer coisa parecida com isso. E minha cadeira tá baixando sozinha. Então, como a gente tá mudando aqui o escritório de lugar, eu tô gravando um monte de vídeo pra poder a gente ter tempo de fazer isso sem muita dificuldade. É pecado olhar a bunda do Hulk? Sou homem hétero, mas parece impossível não reparar. É o Hulk, o incrível Hulk? O verde? O incrível Hulk? É o Hulk do futebol? É o jogador? Ele existe? O Hulk ainda joga na seleção? Ele vai jogar ainda? Tite não, porque Tite não convoca Hulk. Isso aqui é 2022, do Atlético. É Copa? Isso aqui é a Copa? É o Luciano Huck? Eu não tô entendendo qual é a parada aqui, meu brother. Eu vou aconselhar que você procure aconselhamento pastoral, tá? Pode te ajudar melhor. No meu negócio próprio, eu posso tirar a parte do dízimo só depois que ele se estabilizar ou é errado? Pois é o seguinte, oferte com base no seu prolabore, tá? A sua empresa tem ali um gerenciamento financeiro interno dela. O dinheiro da sua empresa não é seu dinheiro. Então, vou calcular meu dízimo, vou dar oferta para a igreja. Faço do quê? Você vai tirar do seu prolabore e da sua divisão de lucros. Ou seja, o dinheiro da empresa que entra no seu bolso é daí que você dá o dízimo, dá suas ofertas ou o que você quiser, tá bom? Ah, não, vou dar da empresa. Tem empresa que não tem nem 10% de margem de lucro, por exemplo. E você dá dízimo da pessoa jurídica? Bom, se você quiser fazer, pode fazer também. Mas o normal é que você dê ofertas à sua pessoa física. Então, o dinheiro que entra no meu bolso via prolabore e via divisão de lucros, que tem aí no fim do ano, né? As empresas dividem seus lucros, alguns adiantam isso ao longo do ano. Você dá o dízimo do dinheiro que entra no seu bolso. Então, entrou dinheiro no meu bolso, é desse dinheiro que eu vou ofertar para a igreja. Seria pecado cobrar alguém que nos deve dinheiro? Depende. É um irmão em necessidade, pobre, lascado, destruído, na miséria, que pediu uma grana e não tá conseguindo pagar porque tá muito lascado, irmão da sua igreja, eu não cobrava não. Pô, melhor assumir o prejuízo disso. Agora, simplesmente uma questão comercial, um colega que precisou de um dinheiro para um capital de giro para alguma coisa e tal, e é uma pessoa ali que tá na mesma condição financeira que você, aí eu cobraria. Aí eu cobraria sem problema nenhum. Pastor, qual a sua opinião sobre cristão prestar concurso público? Precisam de agentes de Estado e cristãos podem ter esse emprego. Não tem absolutamente nenhum problema. Teria algum problema teológico de um cristão prestar concurso público? Eu não consigo imaginar nenhum. Pode mandar uma caixinha de bombom de presente pro estúdio novo, agora que a gente tá fazendo um estúdio aqui pro 2Dedos? Pode. Você manda pro endereço que tá aparecendo na tela aqui, ó. É nesse endereço aí que você manda. Não é meu endereço, não é minha casa, é a casa de um colega meu, que ele que recebe as encomendas pra mim. Então você pode mandar tudo pra casa dele. Eu tinha caixa postal, mas é um lixo. Você paga uma fortuna por um serviço horrível do Correios, como tudo que é dos Correios. Então eu mando pra casa do amigo meu que tem portaria 24 horas. Então o porteiro recebe lá, que funciona muito melhor que uma caixa postal. É possível no caso eu acho que deve ser bissexual, casada com hétero, ser salva, mesmo ainda sentindo atração pelos dois sexos? Com certeza, tá? Não importa a atração que você sinta, importa como você lida com essa atração. Então, eu sou um bi, eu me atraio por todo mundo, ou me atraio por ninguém, sou assexuado, ou me atraio apenas pelo sexo oposto, apenas pelo mesmo sexo. Tudo isso em tese é um tanto irrelevante no sentido de salvação. Você tem um problema que você tem que resolver diante de Deus. Não tenho atração sexual com ninguém, você vai ser um celibatário. Eu tenho atração sexual apenas pelo mesmo sexo, você não vai poder casar com ninguém, você vai ter que ser celibatário também. Tenho atração pelo mesmo sexo e também pelo sexo oposto. Bom, se você tiver uma conversa boa com a pessoa com quem você vai casar sobre isso, você pode contrair família e lutar contra o seu pecado, lutar contra os pecados que estão dentro do seu coração. Muitas pessoas casadas em relacionamentos heterossexuais possuem atração por pessoas do outro sexo, né? Então o homem tem atração por mulher, que é a sua esposa, e ele tem atração por outras mulheres por aí. E ele tem que lutar contra essa atração do mesmo jeito que você vai ter que lutar contra a atração que pode ser por homens e por mulheres. Então você só tem que lutar mais, talvez. Mas isso não vai impedir você encontrar Jesus se você é arrependida dos seus maus desejos e vive santificação para ele. O profeta Jonas estava vivo por todo o tempo que esteve dentro da barriga do peixe? Eu acredito que sim, tá? Acredito que Jonas miraculosamente não morreu, ele desceu até o fundo do mar, né? Ele foi descendo, né, e se afogando, então ele é abocanhado pelo peixe, e de modo sobrenatural, através de um ato miraculoso, ele não morre. Eu acho que o indicativo do texto é que ele permanece vivo e não que ele morre. Mas aí o sinal de Jonas não faz sentido, porque Jonas tem que ter morrido e ressuscitado para que faça sentido Jesus ter morrido e ressuscitado. Não, nada disso. Assim como Jonas passou 3 dias dentro do peixe, Jesus passaria 3 dias morto. Você não precisa da relação direta de morte para que haja o sinal de Jonas representando ali a obra de Jesus em morrer e passar 3 dias dentro do ventre da terra. Pastor, quantos casos de divórcio você já viu causados pelo marxismo cultural? Nenhum. Já vi divórcio causado por adultério, por cara querer agarrar a mulher do outro, já vi por mulher querer agarrar os homens do outro. Eu acho que exposição física no Instagram aí, ficar desejando a vida de outras pessoas no Instagram, causa mais divórcio do que o marxismo cultural, tá bom? Marxismo cultural é um conceito muito debatido por aí, no mundo das internets. Não é um conceito que encontrou muita guarida no universo acadêmico brasileiro, mas que é um conceito que eu acredito, tá? Eu acredito que existe marxismo cultural, ou seja, o marxismo, que antes era um movimento profundamente econômico e social, se converteu em outros tipos de manifestação
situação, oprimido e opressor, principalmente através de Gramsci, quando ele escreve suas notas do cárcere, seus cadernos do cárcere, e ali ele tenta apresentar uma nova forma de estabelecer o viés marxista na sociedade. Então daí se desenvolvem várias ondas novas de marxismo, que não são propriamente o marxismo de Karl Marx, mas que são desenvolvimentos posteriores. Agora, o que fazem daí, né, o que tentam montar a partir desse ideal de que existe uma cúpula de marxistas tentando controlar tudo no mundo, cara, o mundo é guiado por vários outros autores, não só Karl Marx. Você vai encontrar Karl Marx como autor que continua tendo ideias muito benquistas em alguns ambientes da pedagogia, do serviço social. Você vai ter autores marxistas sendo muito benquistos dentro do universo acadêmico também. Mas assim, a tese de um marxismo cultural como uma corrente filosófica claramente existe. A tese do marxismo cultural como um tipo de instituição que existe, que controla as coisas, aí é um pouco maluco, tá? Eu acho que a galera que despreza a existência de um marxismo cultural só tá negando o óbvio. Mas acho que o pessoal que acredita num tipo de instituição marxismo cultural, como o Olavo de Carvalho acreditava, é um nível de neurose maluca. A gente tá em algum lugar no meio do caminho entre as duas coisas aí. Existe muita influência e muito viés, né? Um viés muito de esquerda e um viés que assume muitas pautas que são dessa reconfiguração de marxismo. Agora você chegar ao ponto de dizer que os casamentos estão acabando por causa de marxismo cultural, aí já é doideira já. Tem umas perguntas sobre o universo paralelo, gente. Esse povo tá assistindo o quê? Stranger Things demais. Sai daí. Uma igreja pode ficar sem pastor temporariamente? É uma situação ruim, mas acontece, certo? Muitas vezes acontece. Os irmãos vão se revezando ali no cuidado de ensino, de pastoreio, mas é sempre bom que a igreja tenha liderança sobre ela. Pastor, como interpretar a passagem O Reino dos Céus é tomado à força? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tem De Olho no Texto. Vão olhar as playlists, gente. Tem as playlists dos programas aqui. Então, 2D de Teologia, De Olho no Texto, Mundo Cópia. A gente tem vários programas que tem as suas playlists. Então você pode entrar lá e ver vários programas dentro daquela corrente, né? Já que você quer interpretação bíblica, eu quero assuntos teológicos, vão lá, que ajuda muito você a saber os vídeos que já tem. É errado não ter contato com a madrasta, pivô do divórcio dos pais? Depende. Você mora com eles, mora com seu pai e sua madrasta, aí você vai ser obrigado a ter um tipo de leniência aí no trato. Agora não moro com ela, na verdade eu já sou casada, tô vivendo minha vida longe e tal, não quero contato com ela. Aí tudo bem, não tem nenhum problema, desde que no seu coração você tenha perdoado ela, desde que no seu coração você já tenha resolvido e não guarde maus sentimentos e queira o mal dela e queira a destruição da vida dela, sei lá, o que é que seja, desde que você consiga se organizar direitinho mental e espiritualmente pra isso, mas você não precisa querer ser amiga próxima de uma pessoa que fez o mal contra a sua família. Qual proveito vê uma igreja seguir uma confessionalidade? Bom, tem muitas vantagens, tá? Você tem uma confissão de fé clara sobre o que a igreja acredita, você foge de certos ventos de doutrina, já que as doutrinas da igreja estão muito bem estabelecidas e muito bem fixadas. Os irmãos da igreja sabem no que é que eles têm que crer para fazer parte daquela comunidade. Os irmãos da igreja sabem no que é que os pastores creem e por qual corrente os pastores vão pregar. Você sabe o que esperar no chamado de outros pastores para aquela igreja. Então, confessionalidade tem muitas vantagens, muitas vantagens. Tem um livro do Carl Trueman chamado O Imperativo Confessional. É um livro muito bom na defesa dos padrões de confessionalidade. Agora, claro, existem desvantagens e perigos, né, em cima disso. Como, por exemplo, você tem que assumir um pacote fechado, que geralmente é um pacote histórico que está fixado, às vezes, em séculos atrás, com uma linguagem que nem sempre é ideal. Você tem que ter a exegese da interpretação da Bíblia, o que às vezes faz com que a confissão perca parte da sua função de ser. Se eu tenho que ficar lutando para interpretar a confissão, então ela perde parte do seu efeito como intérprete da escritura. O texto tem que ser, pelo menos, mais claro do que a própria escritura. Se o texto cobra um próprio trabalho de exegese em cima dele, aí você tem um texto que perdeu parte do seu aspecto de clareza. Por serem textos antigos, esses textos vão perdendo a sua clareza também. Você tem que voltar ao viés do autor, olhar as notas das intenções do... Cara, aí eu acho que pra mim a confissão perde parte do seu propósito. Há o risco da teologia ficar presa ao mero tradicionalismo, né? Não, isso que já foi definido, já tá na confissão, não se discute mais isso, não se questiona mais isso. E pra você poder avançar ou corrigir algum ponto teológico na igreja, é um desafio eclesiástico imenso, que você basicamente vai ter que criar um racha, sair da igreja e ir pra outro lugar, é um negócio muito chato. Eu acho que existem vantagens e desafios quando você decide se tornar confessional. É uma coisa completamente possível, ser confessional é uma coisa muito boa, acho muito legal as igrejas confessionais que seguem confissões históricas. A nossa igreja, ela é em tese confessional, a gente tem uma confissão de fé, mas ela é uma confissão de fé da nossa própria igreja, que a gente mesmo escreveu, aprovada em assembleia, que a gente pode mover, explicar melhor, corrigir. Eu acho que funciona melhor dentro do modelo batista. Casar com alguém que tem chamado pra missão integral e a outra não? Olha, talvez ache um problema logístico aí, tá? Porque como é que você vai ser dedicado à missão de tempo integral e outra pessoa não vai lhe acompanhar na viagem, por exemplo, se você for viajar para outra cultura ou para outro lugar? A questão que tem que ser tratada aí é a seguinte: a outra pessoa entende e respeita o seu chamado e tá disposta a fazer alguns sacrifícios necessários para que as coisas funcionem dentro dessa família? Ou seja, você, minha esposa, é chamada para ser missionária de tempo integral, mas eu, marido, sou engenheiro. Eu tô disposto a abrir mão do meu emprego de engenharia aqui no Brasil para poder ir para campo missionário com você, e lá você vai trabalhar no campo missionário e eu vou trabalhar como engenheiro nesse novo ambiente, que não vai ser talvez o melhor mercado possível. A pessoa tem que estar aberta para isso. Eu sou missionário de tempo integral, minha mulher não é. Ela tá disposta a ir comigo pro campo e a entender as dificuldades atreladas a isso, ter esse desprendimento. Ainda que quando chegar lá no campo, ela vai ser mãe de tempo integral, ela vai arrumar um
trabalho, vai ser professor, o que é que seja. Isso tem que ser conversado e resolvido. A outra pessoa não precisa cumprir o mesmo chamado que você, mas ela tem que participar do seu chamado de alguma forma. Então ela tem que estar aberta aos desafios que vão surgir para que você seja aquilo que você acredita que Deus chamou você. Iago, sou desempregada. Às vezes faço trabalho acadêmico para outros. O que tu acha disso? Eu acho que você tá tentando se sustentar com algo errado. Quando eu fiz pós-graduação, uma pessoa me chamou para fazer os trabalhos acadêmicos dela, sabe? Inclusive uma pessoa que entrou para assumir uma função no governo depois, mas ela quis me pagar para fazer os trabalhos acadêmicos dela na minha pós-graduação. Eu disse que não. Tirei um print e mandei pro pessoal da escola. Disse, tô tentando me pagar para fazer trabalho aqui, fica de olho na pessoa e tal. É errado, é completamente errado, é fraudulento. Se você precisa de fazer trabalho acadêmico para ganhar uma grana, procura profissionais da área. Não procura estudantes, procura profissionais ou pesquisadores da área. Então, por exemplo, você ajuda um cara que tá fazendo dissertação, tá fazendo uma pesquisa, uma tese, né? Ele pode contratar pesquisadores assistentes para poder auxiliar. O seu nome vai ali escrito como alguém que assistiu tal parte da pesquisa. Você pode entrar no mercado e no mercado você vai poder ser contratado para fazer algumas pesquisas. Procura produtores de conteúdo naquela área, gente que tá fazendo curso, tá? Tem blog naquela área para você escrever para aquela pessoa. Aí é um trabalho muito mais honesto e muito mais correto do que você fazer trabalho acadêmico para, sei lá, estudante de bacharel. Aí você tá cometendo um erro porque existe o pressuposto de que aquele indivíduo fez aquele trabalho. Por exemplo, em alguns vídeos aqui do canal, o Matheus me ajuda a fazer a pesquisa. No final aparece lá, roteiro, Iago Martins e Matheus Fernandes. Tem o nome do Mateuzinho lá que ajuda a fazer as pesquisas. O nome dele sai junto. Agora, nos meus trabalhos da faculdade, eu não podia usar o Matheus para me ajudar a fazer pesquisa dos meus papers de mestrado, por exemplo. Ele não podia, porque o paper era uma avaliação minha, uma coisa que tinha que ter o meu nome, ele não podia participar. Mas aqui nos vídeos é uma outra coisa, é uma produção de conteúdo que pode ter auxílios coletivos, digamos assim. Então, você tem que saber onde entrar nisso, para que você acabe não ajudando fraude. Tá? Pastor, vai lançar um vídeo contextualizando sobre o assunto do Mark Driscoll? Cara, eu pretendo, quando a gente for lançar a entrevista com o Mike Cosper, eu entrevistei o Mike Cosper, que é o cara que fez o Rise and Fall of Mars Hill. Você ouviu falar isso, tá perdido. Como assim? Mark Driscoll, o que é que aconteceu e tal? A gente fez um podcast inteiro com o pessoal lá da Escola Convergência, eu, Thiago Cavaco, Cacau, Marx, Ângelo Basso e o Guilherme Andrade, lá do Projeto Sola. E a gente falou muito sobre o caso do Mark Driscoll, tá? Clica lá, assiste lá, é uma meditação muito boa. Mas que eu trouxer aqui o vídeo da entrevista com o Mike Cosper, tá dando um trabalhinho pra editar e tal, botar legenda e tudo mais, eu vou, nesse mesmo vídeo, explicar o que é o Rise and Fall of Mars Hill, explicar a questão das acusações que envolveram o Ministério do Mark Driscoll. Calma aí, que a gente fala a respeito. Se você estiver ansioso pra saber mais sobre isso, você pode ir lá no podcast, certamente você vai ouvir bastante a respeito. Falo do debate do Paulo Cruz com a Zambelli no Flow sobre conservadorismo. Cara, só vou dizer uma coisa só, vai ser minha última resposta. Lá no Inteligência Limitada, fui eu, um agnóstico e um ateu. Nós três bater papo sobre religião. E a gente se tratou com muito mais respeito do que o pessoal falando de política lá no Flow Podcast, certo? A gente tá discutindo o destino eterno da nossa alma e a origem do universo com muito mais tranquilidade do que o pessoal discute política por aí. A Zambelli destemperada, completamente destemperada, xingando, chamando o cara de burro e saindo pra ir no banheiro depois disso. É um absurdo que a política tenha se tornado uma ferramenta de tanto ódio. Pô, o povo tá matando o cara de política, né? Matando pai de família por causa de política. É um absurdo. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, misericórdia da gente. O debate político precisa voltar a ser um debate civilizado. Precisa ser um debate de ideia, de projeto de país, de projeto de governo. Não pode virar um debate de ódio, de morte, de acabar com o outro. O discurso inflamado vira prática inflamada. Infelizmente, isso a gente vai só colher os frutos desse discurso. O Brasil vai sofrer muito até as eleições aí por causa desse tipo de coisa. Tá bom? Esse é o 2D de Teologia de hoje. Tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Não deixe de se inscrever e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.